o quadro de Olho na Educação e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre a Lei Estímulo à Leitura. Bom, a gente vai bater um papo com uma psicóloga que vai justamente, não é, falar sobre a importância da leitura, não é, para a criançada, enfim, o que muda com essa lei, será que fica mais forte e tudo mais, será que antes era opcional, não era? É isso que a gente vai entender, eu estou com a Suzy. Tudo bom, Suzy? Beleza? Tudo bem, André? Tudo Tudo jóia, jóia. prazer tê-la conosco aqui no quadro de Olho na Educação. Bom, primeiramente, né, Suzy, falar sobre a importância da leitura para as crianças, né? A gente já vai entrar na questão da lei, não é? Mas é óbvio que a leitura é extremamente importante, só que não é todo mundo que leva isso muito a sério, né, Suzy? André, acho que assim, a gente sempre pensa na leitura a partir de quando a criança começa a ler, né? Ou quando as crianças já têm esse domínio da leitura, né? Mas a leitura, a literatura, as histórias, elas são importantes desde que a criança nasce, né? Por isso, assim, é importante a gente pensar, logo que as crianças estão nesse mundo, né, que elas chegam nesse mundo, que tenha sempre um adulto ou, né, uma pessoa que possa trazer esse mundo, né, essa dimensão da literatura, das histórias, da palavra, para esse campo infantil, né? Isso, então, o incentivo à leitura, ela começa lá desde que o bebê nasce, né? Exatamente. Nós estamos entrevistando a Suzy, não é? Que é formada em magistério e psicologia há mais de 20 anos, portanto, não é? Tem bastante experiência aí na área, trabalha na gestão e formação de equipe e escola de educação infantil há 18 anos. Como estão as crianças de hoje, Suzy? A gente pensa muito, né? Tem muito um discurso de que as crianças estão mais tecnológicas, que elas estão nesse mundo diferente, né? Recebem mais estímulos, mas eu acredito que o ser humano tem algumas coisas que não mudam, né? E isso dá para a gente muito ver na prática mesmo. Claro que as crianças de hoje não são as crianças de antigamente, elas recebem mais estímulos e o virtual é inegável, né? Ele está já presente no nosso dia a dia, mas alguns pontos, como as histórias, né? O ser humano é feito de histórias, ele é feito de contar coisas um para o outro, né? Então, as histórias e a literatura como um todo, ela está presente sempre. Então, toda criança gosta de uma boa história, de uma boa contação. Isso não muda, né? Bom, Suzy, falando especificamente sobre a lei e estímulo à leitura, não é? Uhum. Nós estávamos, inclusive, conversando antes do início da entrevista. O que vai mudar na prática, Suzy, com essa lei, que passa, evidentemente, não é, a fazer com que seja algo mais especificado, né? O que você pensa André, sobre isso? eu vejo assim, ó, a literatura, ela já vem sendo colocada para as escolas há algum tempo, né? Mas toda lei, principalmente na esfera, né, pública, assim, ela traz essa dimensão de mais força para algo que precisa ser visto, precisa ser olhado, né? O nosso país é um país ainda que precisa incentivar a leitura, o É. letramento, né? Para que as crianças possam se tornar adultos com mais repertório, com mais condição de lidar, né, com as situações no seu dia a dia. Então, eu penso que essa lei vem fortificar esse movimento que já existe, mas que precisa acontecer em todo o nosso país, que é um país com dimensões grandes, né? É. É, em todos os lugares, né? Então, todos esses movimentos são importantes e a lei, eu acho que vem fortificar isso, né? O que é importante a gente incentivar na primeira infância, né? Nos outros momentos também, na adolescência, enfim, que é esse gosto, esse desejo pela leitura, né? Então, não como uma lei que obrigue as crianças a ler, né? Eu acho que não é esse O a intuito. ideia da lei,
mas é no sentido de despertar o interesse, né? A curiosidade, o desejo, Sem a dúvida. vontade, né? E eu penso que isso é muito importante, né? E vai ajudar bastante Olha só, Suzy, a nova lei define a leitura como prioridade na educação básica. Entre os direitos a serem garantidos pelo Estado, a matéria acrescenta a alfabetização plena e também a capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e também os objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos, está aqui escrito, né? Então, quer dizer, é bem isso que você falou, não é? Ela define a lei, não é? Define a leitura como prioridade. Qual a importância da leitura na vida de quem vai se desenvolver, não é? De quem está começando a vida na escola e tudo mais? Que isso traz de positivo, principalmente, Suzy, porque esse é um quadro que tem muitos pais assistindo a gente, né? O quadro De Olho na Educação, e o pessoal fica de olho aqui nas dicas. Então, André, na verdade, assim, ela desenvolve muitas questões, assim, muitas áreas, né? Por exemplo, a oralidade, né? A possibilidade de escrever, de colocar suas ideias, de fazer interpretações, de entender, né? Fora as questões subjetivas, que também são importantes, né? Através da leitura, às vezes a criança pode trabalhar algum sentimento, né, alguma vivência, que muitas vezes não é por livros, né? A gente tem uns livros mais assim com essa conotação, mas não precisa ser nesse estilo de livro, pode ser na literatura pura mesmo, quando um livro te toca, te traz alguma questão, né, faz você repensar a vida, pensar sobre as coisas. E a literatura, ela traz essa dimensão também da gente entender o mundo, entender o outro, né? E nesse sentido, ele é muito importante para qualquer ser humano que se torna adulto, né? Na vida adulta, o que o ser humano precisa? Ele precisa compreender, interpretar, né? Dizer sobre. Quando ele vai trabalhar num espaço coletivo, que em geral é isso, a gente sempre trabalha num espaço coletivo, a gente precisa disso, de articulações, né? De entender o que o outro está querendo dizer, mas também poder nos comunicar de uma maneira mais efetiva. Então, a literatura ela ajuda em todos esses sentidos, né? Ela vai dando repertório para a criança e se tornando mais potente mesmo em relação a essas comunicações que ela vai depois precisar fazer, né? Sem dúvida, Suzy. Além disso, não é, de tudo isso que você colocou para a gente, né, dos benefícios da leitura, eu não sei, posso estar enganado, mas eu acho que quem lê tem maior facilidade para escrever também, né? Exato, isso que eu falei, né? Assim, a questão da leitura, ela traz a possibilidade de você escrever melhor, né? Escrever com mais vocabulário, com mais articulação, né? Você fala melhor, né? Você se comunica melhor, né? Ela vai te dando mais repertório. A literatura, ela traz essa dimensão. Descobre novas palavras, né? Isso, um vocabulário, né, estende seu vocabulário, vai compreendendo, né, as articulações que o autor vai fazendo ali. Por isso que é importante a gente ter literatura, né, boa, assim, né, de pessoas que escrevem bem, né, e colocam isso, porque hoje em dia a gente tem muito esse mundo virtual muito rápido, né? As pessoas leem pouco hoje, né? Cada vez mais. Não, a gente lê mais, mas com menos qualidade. O que significa isso? Né? A gente lê mais ali, né, no Instagram, nas redes sociais, mas a gente lê menos no sentido do discurso, né, do conteúdo, do repertório ali que vai se estendendo, das histórias, né, do começo, meio e fim, da temporalidade, né, que ela nos traz.
Bom, para quem quiser dar um livro de presente para uma criança, como escolher assim o assunto certo? Vai de acordo com a idade, né? Você disse que desde pequenininho, até na barriga, né, do bebê, a leitura já é importante. Quem está assistindo ao quadro, né, o De Olho na Educação, e fala, puxa vida, eu vou dar de presente para o meu sobrinho, para o meu filho, para o, não é, filho do meu amigo, da minha amiga, um livro. Como é que faz? Quais são os critérios? Olha, tem várias fontes que eu acho que é importante a gente pensar, né? Tem alguns blogs de pessoas que se dedicam em relação a isso, a trazer os livros, falar sobre eles, né? Que eu acho que é uma fonte importante para a gente pensar. A revista Crescer sempre faz, todo ano, uma seleção também, bem criteriosa, assim, interessante, sobre os 30 melhores livros daquele ano, né? O livro infantil, ele precisa emocionar e trazer algum sentimento para todos. Ele não, eu acho que um ponto que a gente pode pensar, André, é que o livro ele não precisa ser direcionado à criança no sentido de um vocabulário no diminutivo, ou de imagens que tragam um mundo infantil com muitos estereótipos, eu penso, né? Eu acho que o livro infantil ele tem que trazer uma qualidade, né? Uma qualidade de ilustração, uma qualidade de escrita, isso é importante. Então, esse ponto que você me traz, eu acho que é bem importante a gente pensar, assim, né? Que escolhas eu faço dos livros para os meus filhos, né? É claro que eu acho que tem uma questão aí de faixa etária, que é importante a gente trabalhar e pensar, mas a mediação do livro sempre é muito importante, né? Porque na primeira infância, né, como eu falei, a gente lê para as crianças, a gente media e escuta o que elas trazem, né, sobre aquilo que a gente acabou de ler, porque às vezes a gente pensa, eu vou ler esse livro, nossa, acho que a criança nem vai entender. E entende e traz coisas muito interessantes, perguntas muito interessantes assim para a gente que nos surpreende. Então, nessa primeira infância, a mediação ela precisa estar presente, né? Que é um adulto que possa ler e falar sobre aquilo e perguntar e deixar a criança dizer, né, sobre a história que foi lida. E essa seleção que a gente falou, né? Livros que tragam, assim, não é livro infantil, né? É literatura infantil. É livro que você vai ler e vai se emocionar e vai ter um sentimento em relação àquilo. Claro que aí tem livros que a gente gosta mais, livros que a gente gosta menos, mas a qualidade do livro ela precisa estar presente, né? Muito presente. Você disse aí... Pois não, Suzy, pode falar, desculpa. Não, é que você já me perguntou de livro, eu já tenho vontade de mostrar alguns. Boa, é isso aí. Tem alguns aí? Por exemplo, esse livro aqui, ó, Uma Onda Pequenina. É um livro que, quando a gente lê, um adulto lê, ele também se emociona com o livro, né? Não é só a criança, se emociona no sentido de que toca algum ponto da nossa vida, né? Dos nossos sentimentos. Uma Onda do Pequenina, que a gente vou comprar para ler para o meu filho. Esse livro aqui também, olha, André, é muito legal, né? Que é Meu Crespo é de Rastinha, que é um livro que fala sobre o cabelo, sobre essa questão ética, que eu acho que é bem importante. Enfim. Pode mostrar para a gente ó, isso, que é um livro, esse livro aqui, legal, que é do Tino Freitas, que é um livro que não tem palavras, né? Que não tem palavras, não, tem poucas palavras, mas ela traz toda uma ilustração bem interessante também. Conta a história através da ilustração. Ele tem um texto, mas a ilustração, ela também é um texto, né? E isso para a criança é interessante, porque ele vai podendo também contar essa história, né? Além de escutar a história, ela pode também ir contando sobre o que ela está vendo, do que ela está sentindo, né? Em relação ao livro, né? E à ilustração. Tem mais algum livro aí, Suzy? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu tinha separado. Aproveita a oportunidade aí para... Esse livro aqui, que é um livro bem legal, A Garrafa. A Garrafa.
que esse é um livro só de ilustração, né? Sobre o que é esse livro, A Garrafa? É um livro que vai falando sobre as possibilidades que o menino vai dando para uma garrafa de água. Olha só. O que é que se pode fazer com uma garrafa de água, né? Pode fazer um boliche, né? Ele pode fazer uma antena. E isso vai fazendo com que a criança vá contando, porque ela está vendo o que está acontecendo ali, mas ela também vai imaginando, olha quanta coisa que eu posso fazer com uma garrafa de água, né? Vai olhando os objetos de uma maneira diferente. Ou esse livro da Stella Barbieri com o Fernando Vilela, que é muito lindo, que é da nossa cultura, né? Bumba Meu Boi, que é um livro que conta a questão do Bumba Meu Boi, traz essas histórias e traz uma ilustração do Fernando que é belíssima, né? Que é super bonita. Então, também traz essa dimensão da estética, né? Da cultura para as crianças. Isso também é muito importante, né? As crianças precisam ter essa dimensão presente na vida delas para depois elas poderem apreciarem, né, essa questão quando se tornarem mais adultos, né? Não, super legal, Suzy. O nosso tempo até passou super rápido, não é? A conversa tá ótima. E assim, desculpa, então, André, eu me empolgo. Quando fala de literatura, é uma coisa. Não, mas perfeito, perfeito. A nossa ideia é abrir espaço mesmo, não é, para falar sobre leitura, sobre educação, não é? Esse é o propósito do quadro, porque a educação é certamente algo extremamente importante. Então, para a gente concluir, fazer um resuminho tal sobre a lei estímulo à leitura, não é? Importante aplicar isso na prática, né? Isso, André. Então, isso eu acho que é uma coisa que eu gostaria de falar, né? É que uma forma da gente fazer, como é que a gente pode incentivar as crianças a lerem, né? E transmitir essa curiosidade, essa vontade. Eu penso principalmente no âmbito escolar, que é trabalhar com os professores, né? Os adultos da escola. Os adultos precisam ser tocados, né? E lerem mais, e terem vontade de trazer o livro e contar histórias, porque o jeito que a gente conta a história faz toda a diferença, né, para uma criança ou para qualquer pessoa que está lendo. Se você está escutando uma história de alguém que está muito envolvido com aquela história, que ela está gostando muito de contar aquela história, você escuta de uma maneira diferente. Então, eu penso que essa lei, ela contribui porque ela traz uma dimensão formal, né, que precisa, que é importante, e que a gente precisa trabalhar principalmente com os professores, com os pais, com os adultos, né? Trazer essa dimensão da leitura para os adultos também. E aí, através deles, a gente vai alcançar melhor as crianças, né? Legal, legal, muito, muito bacana, Suzy. Você fala de onde, Suzy? Que lugar desse Brasil? Eu falo de Curitiba. Curitiba, Paraná. Tá boa, capital do Paraná, Curitiba. É isso aí. Então tá bom, a gente agradece demais a sua participação, não é? Aqui no quadro De Olho na Educação. E a gente volta a se falar aí, né? Numa próxima oportunidade. Obrigado, Obrigada, André. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que a gente precisa sempre estar falando da educação, porque ela é fundamental, né? Só assim a gente consegue construir um país melhor. Obrigada. É isso aí. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e já sabe, né? Estou sempre de olho na educação. Tchau.